Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos à EBD Online da Igreja Batista Projeto Viver em Cristo. A lição de hoje tem como título: Ei, você é templo do Espírito Santo, lembra? A igreja de Corinto estava passando por alguns problemas de relacionamento. Havia muito ciúme e brigas entre os irmãos. E o apóstolo Paulo então escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, lembrando a esses irmãos algo muito importante. Ele escreve: certamente vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito Santo vive em vocês. Pois tudo é de vocês, isto é, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo isto pertence a vocês e vocês pertencem a Cristo e Cristo pertence a Deus. A nossa missão de hoje é lembrar você que você também é templo do Espírito Santo de Deus. Tempo de desabraçar-se. Salomão escreve em Eclesiastes capítulo 3: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de isolamento. Este é um tempo histórico. Tempo de desabraçar-se, diz o pastor Jefferson Cristianini em seu artigo para a revista Ultimato Jovem. Segundo ele, um dos antônimos de abraço é desconexão ou desenlaçar. E pensando nessas duas expressões, podemos entender que abraço é uma conexão e um laço. Conexão de duas vidas, dois corações que se aproximam. Laço de amor, afeto e camaradagem. Mas esse tempo não é apenas um tempo histórico em que toda a humanidade está desabraçando-se, mas é um tempo pedagógico também, porque ele nos ensina a valorizar as mais simples ações do nosso cotidiano. E nesta semana, no grupo de WhatsApp da nossa igreja, nós desenvolvemos um projeto chamado Semana de Saúde e Bem-Estar, cuidando do Templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Convidamos alguns amigos para gravarem pequenos vídeos dentro de suas áreas de atuação. Eram professores de educação física, contadores de história, educadores, e dando dicas de atitudes para a prevenção e manutenção da saúde emocional em tempos de pandemia. E foi muito interessante porque os membros do projeto também foram desafiados a compartilharem o que andam fazendo durante a quarentena. E nós tivemos receitas de bolo, organização de casa, leitura de livros, descobertas de habilidades, de novas habilidades, enfim, foi um momento bem interessante porque nos proporcionou uma troca de experiências e também de percebermos a importância da valorização de pequenos atos que nos ajudam a nos manter saudáveis nesses tempos difíceis. Nem sempre é fácil manter-se saudável em tempos difíceis. Por isso eu quero compartilhar com você uma conhecida receita bíblica para enfrentarmos tempos de adversidades. O profeta Daniel escreve em seu livro, no capítulo 2, versículo 21, o seguinte: ele muda os tempos e as estações,
remove e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Daniel, ele escreve esse texto se referindo à soberania de Deus. Ele muda os tempos e as estações. O outono, quando chega, traz consigo uma temperatura mais amena, as árvores ficam desnudadas, sem folhas, a noite se aproxima mais cedo. E neste momento, estamos no outono, e ele sinaliza que o inverno está próximo. Normalmente, nos países em que o inverno é bem rigoroso, o outono é uma época de preparação para enfrentar o frio que está por vir. Enfrentamos neste outono de 2020 o coronavírus, algo novo e desconhecido e que está causando estragos no mundo inteiro e em todos os setores da sociedade. Como enfrentá-lo? Como manter a fé e a esperança? Como ser espectador passivo sem ansiedade? Pergunta a escritora Ruth Salviano Almeida. E ela continua: é hora de teste, é hora de provar e reconhecer aqueles que confiam em Deus. Aquele que está plantado junto a ribeiros de água, que dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto faz prospera, como escreve o salmista no Salmo 1, versículo 3. Sabemos que o tempo agora é de reclusão, é de oração também, e é de clamor e de obediência. Lembrando o que lemos no início da nossa fala, que tudo tem uma ocasião certa, que há tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Mas o Salomão, ele continua escrevendo dizendo que tudo o que ele fez é apropriado ao seu tempo. E diz também que também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. É tempo de preparação para o inverno. É tempo de preparação para o que ainda poderá acontecer. E qual é a receita para passarmos por esse outono e inverno tão peculiar, tão diferente? A receita é a mesma, é a de sempre, é a bíblica, é como a de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de 1 a 7, nos lembra Ruth. Portanto, meus irmãos, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Paulo, ele nos lembra 4 pontos, 4 passos muito importantes para nos mantermos saudáveis em tempos difíceis. O primeiro é permanecer firme no Senhor. Segundo, alegrar-se sempre no Senhor. Terceiro, ser bondoso. O quarto, não andar ansioso por coisa alguma, inclusive pelo coronavírus. E fazer seus pedidos conhecidos diante de Deus com orações, súplicas e ações de graças. E então algo muito especial acontecerá. A maravilhosa promessa de Deus se cumprirá em nossas vidas. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos, e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ei, você é templo do Espírito Santo, lembra? E como templo do Espírito Santo, você precisa manter-se saudável, corpo saudável.
Edson Munch Jr., professor e jornalista, escreve acerca do corpo. Mais do que mera matéria, forma e anatomia, o corpo comunica a condição humana e se transforma em texto na medida em que exercita seus potenciais e seus limites. Assim, o corpo é linguagem. Como linguagem que é, o corpo está inserido na comunicação do reino de Deus. Basta lembrar que a palavra se fez carne e habitou entre nós, escreve João, se referindo ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo chama os coríntios de carta de Cristo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Ele escreve assim: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E nesse momento, Paulo, ele ressalta a importância do testemunho da vida daqueles cristãos. Ou seja, aqueles cristãos carregavam em seus corpos, em todo o seu ser, o Evangelho. E assim deve ser conosco também. Como discípulos de Cristo, carregamos a responsabilidade de sermos morada do Espírito Santo. O nosso corpo é a casa daquele que existe desde a eternidade. E Paulo, ele ainda escreve: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Lembre-se, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Como templo do Espírito Santo, devemos cuidar também da nossa saúde emocional. Num dos seus textos, a psicóloga Karen Bomilcar relaciona a saúde emocional à maturidade espiritual. Ela registra, na experiência da conversão de nossos corações e mentes a Cristo, a profunda mudança e reorientação de pensamentos, convicções e o desenvolvimento de maior clareza de compreensão, através da experiência de que a verdade é que nos liberta. E ela cita: a conversão é um complexo processo que envolve pensar e repensar, duvidar e vencer as dúvidas, autorreflexão e a demonstração, luta contra sentimentos de culpa e vergonha e o foco no que significa realmente amar e seguir a Deus. Em Romanos 5, versículo 1 e versículo 5, parte B, Paulo escreve: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A experiência da conversão propõe um novo caminho, restauração, redenção, libertação do mal, um recomeço na companhia de Deus e no corpo de Cristo, que é a Igreja. Tudo isso proporciona um caminho de saúde emocional e vida, ainda que na jornada neste mundo estejamos sujeitos a lidar com tantas circunstâncias que contêm sinais de morte, circunstâncias adversas. Ainda assim, podemos manter a nossa saúde emocional. Como templo do Espírito Santo, nós também devemos cuidar da nossa saúde mental. A saúde mental não se relaciona à cura de uma enfermidade, mas indica a capacidade que uma pessoa tem de lidar com seus sentimentos, pensamentos e comportamentos e administrá-los mesmo nas situações desastrosas de faltas e de perdas. É um requisito fundamental para que o ser humano desenvolva e coloque em prática todo o seu potencial, escreve a psicóloga Esther Carreño. A Bíblia é repleta de exemplos de momentos em que a razão dá lugar à emoção. Max Lucado escreve um livro chamado Gente como a Gente, e Salomão, Jacó, Davi são alguns dos citados por ele em seu livro. Estes e outros sentaram-se no divã de Deus e foram tratados por ele. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, nós temos um bom exemplo de como Deus tratou Elias, que entrou numa depressão considerada grave. Ele fugiu, isolou-se, apresentou um espírito crítico, reclamava demais, desejou morrer, não se alimentava e dormia exageradamente.
até que Deus lhe manda comida por meio de um anjo que o convida a caminhar até o Monte Horebe. E ali, Deus se manifesta em uma brisa suave e estabelece uma conversa amorosa, ajudando a Elias a enxergar a realidade que em geral fica distorcida na ótica de um deprimido. Em seguida, motiva-o, revelando para eles funções importantes que dependiam dele para serem executadas, registra Esther Carreño. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, escreve Paulo aos Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pensai nas coisas que são de cima, escreve o mesmo apóstolo aos Colossenses capítulo 3, versículo 2. Nesse tempo em que o toque não nos é permitido, pois é tempo de desabraçar, as palavras assumiram um lugar de destaque. Carlos Drummond de Andrade escreve um poema chamado A Palavra. Já não quero dicionários consultados em vão, quero só a palavra que nunca estará neles nem se pode inventar, que resumiria o mundo e o substituiria, mais sol do que o sol, dentro do qual vivêssemos todos em comunhão, mudos, saboreando-a. Mesmo aquelas palavras tão comuns hoje, devido ao isolamento social imposto pela Covid-19, tornam-se especiais e despertam no nosso imaginário uma memória afetiva e uma certa nostalgia. Sol nos remete ao calor, à energia, vento, à liberdade. Imaginação nos faz lembrar dos nossos sonhos, planos que foram interrompidos, mesmo que provisoriamente, pela pandemia. Casa, mais do que nunca, tornou-se o nosso castelo, por mais humilde que seja. Abraços, entendemos como conexão, como laços. Palavras não têm vidas em si mesmas, palavras trazem tesouros escondidos, inimagináveis. Li um dia desses. E esse mesmo texto terminava com uma pergunta, a qual deixo para você. Que palavras te afetam positivamente? Lembre-se, você é templo do Espírito Santo, cuide-se. Até o próximo domingo, se Deus quiser.